Entendi. Bom, vamos lá, pessoal, senão a gente não faz nada nessa vida. Feito? Oh, meu Deus. Paramos aqui, tá? Bom, então, gente, olha lá, gnatos tomados. Daqui para frente, então, a gente está vendo esses peixes, então, que possuem a mandíbula, tá, gente? Então, nós temos quem? Quem eram esses grupos extintos, então, que começaram a apresentar, então, essas mandíbulas? Nós temos os placoderme, tá? Que a partir deles começou a surgir, então, as mandíbulas e que eles são extintos, tá? E quais os peixes atuais que descendem de placodermes, que eram então peixes já cartilagíneos? Nós temos então a classe Chondrites, tá? E temos também um ancestral dos peixes ósseos atuais hoje, que era esse grupo aqui, que era os acantóide, tá? Então, peixes ósseos eram lá os acantóides. Então, nós temos aqui, porque a gente vai começar a falar específico depois, né, numa outra aula de peixes condrites, né? Então, a gente tem aqui todo esse cladograma aqui, essa árvore aqui, mostrando essa filogenia de todos os peixes, então, iniciando, então, a presença de mandíbula aqui, logo aqui, com os placodermes, então, que são extintos, tá? E os acantódeos, que também, né, é o peixe, então, extinto que era ósseo, estava logo nesse ponto. Então, daqui para frente, peixes gnatostomados ósseos, e daqui para frente até aqui, nós temos, então, peixes, então, gnatostomados, que são cartilaginosos, então, tá? Opa! Aqui, gente, só mais falando, então, dessa diversidade, então, né, dos peixes, então, tá? Num geral, então, principalmente mostrando aqui os acantóides, tá? Que eram os peixes, então, esses peixes extintos e que já eram ósseos, então. E desde, então, daquele momento, eles já mostravam-se, então, serem nadadores ativos, porque a gente vê, então, essa presença de nadadeiras pares, tá? E eram chamados de acantóide, porque é espinho, porque eles tinham, então, muitos espinhos pelvinos, tá? Então, isso, junto com essas nadadeiras, a presença de espinhos bastante grandes aqui, inseridos nessas nadadeiras, tá? Então, eles tinham um corpo bastante hidrodinâmico, que então favorecia o nado também, tá? E possuíam grandes olhos laterais. Isso não é tão importante, só para lembrar mesmo, então, que naquele momento, então, a gente tinha todas essas mudanças corporais e a gente tinha uma grande diversidade de peixes, então, se irradiando devido a essas grandes transformações aí entre esse grupo de peixes, tá? Deixa eu só afastar isso aqui. Bom, locomoção, gente, não vou ficar pegando isso muito não, e vocês têm aqui no slide como uma pesquisa, tá? Então, existem dentro de cada grupo de peixe, conforme é a sua estrutura corporal, a gente vai ter um tipo de nado diferenciado também, né? Então, se eu tenho peixes mais, com o corpo mais tipo serpentes, né? Tipo, então eles vão ter uma locomoção, um nado diferenciado de um ostraciforme ou de um tuniciforme que usa mais cauda e tudo mais, tá? Não vou ficar pegando. Aqui vocês dão uma olhada, então, em relação a essas morfologias, essa anatomia externa corporal que vai mudar. Ou quem vai fazer bastante essa diferença de nado, né, vai ser composto aí pela cauda,
esse mesmo, que é mais anguliforme, olha, vai usar toda a extensão do corpo, já que ele não possui mais nadadeiras pares ou uma cauda diferenciada para o nado. Tem hora que não obedece aqui. Bom, essas formas corporais, gente, essa mudança de nadadeiras pares e tudo mais, olha, traz, então, aumento de eficiência natatória. Tudo isso, então, está envolvido, né? Estrutura muscular, essa presença de nadadeiras, cauda, tudo isso, então. Então, forma do corpo, superfície corpórea, o arranjo muscular e nadadeiras, isso são fatores que trouxeram, então, um aumento da eficiência natatória. Bom, em relação à circulação nos peixes, aqui a gente já falou lá do grupo de peixes ósseos, né? Mas aqui traz de novo, mas que levem a seguinte, que a gente tira uma síntese de tudo isso, que nós temos ainda dentro dessa circulação de peixes, uma circulação ainda bastante simples, tá, gente? Então, existe aí um coração, tá? Um coração diferenciado, que vai ter duas câmaras, tá? Um ventrículo e átrio, mas que nós temos dentro desse coração ainda a mistura do sangue, tá? Então, esse sangue vai passar, vai servir somente para bombeamento desse sangue, então, em direção às brânquias, tá? E lá sim vai sofrer então essa troca gasosa, deixar o CO2 e pegar o O2 que vem da água, e aí sim esse sangue então vai passar por todo o corpo e órgãos também, deixando então esse oxigênio, e logo mais ele já vai estar repleto de novo de CO2 e vai ser bombeado de novo através do coração para as brânquias, tá? Então, temos um sistema fechado, que corre dentro de veias, né, e artérias, mas que ele, então, ainda não existe uma separação desse sangue arterial e venoso, tá? E sempre lembrando que eritrócito de peixes são nucleados, tá, gente? Então, é um grupo aí de animais, de peixes aí, que é uma distinção aí dentro de peixes, possuir, então, eritrócitos nucleados, tá? Bom, algumas adaptações aí, né, gente, foi necessária para esse grupo de peixes aí para viver dentro da água, é lógico. E principalmente em relação, né, que necessitam respirar de oxigênio para respiração. Então, para obter esses animais, então, vão possuir brânquias, tá? Então, as brânquias vão estar lá nesses arcos branquiais, e esses arcos branquiais, então, vão ter muitos filamentos finos, né, divididos em filamentos branquiais, e lá sim é muito irrigado e vai acontecer essa troca gasosa então. O sangue irriga então esses filamentos e a água está passando o tempo todo por esses filamentos. Então, por difusão, né, vai haver essa troca então. O sangue que está vindo muito concentrado de CO2, né, vai passar então para a água, e o oxigênio que está na água passar então para toda essa irrigação sanguínea aí das brânquias, tá? Existe também essa pressão positiva que facilita então essa respiração, né, que a gente chama de pressão positiva ou ventilação forçada, que o peixe então fecha então esses arcos branquiais e abre a boca, gente. Então a água entra dentro da boca e só depois que a boca fecha, então esses arcos são abertos para a água então correr para fora, porque já pegou todo o oxigênio, tá? Então a gente chama todo esse processo aí, né, de entrar essa água, passar na brânquia, de um fluxo contracorrente. Então, normalmente o sangue ele vem ao contrário do que está vindo a água,
e isso então acaba facilitando a troca gasosa, tá? Alguns peixes, olha lá, não vão obter ali pelas brânquias, tá? Mas vai obter, então, uma tomada de ar diretamente na atmosfera. Então, ele sobe para a superfície e vai, então, abocanhar, né, um tanto de ar e desce de novo, tá? Todos esses peixes que fazem utilização, então, de tomada de ar, gente, na superfície, eles vão ter algumas estruturas diferenciadas também. Então, tem esses lábios maiores, então, são alguns peixes que vão ter, são bem beiçudos, né? Então, tem esses lábios maiores e mais acima, né, ali da frente da porção frontal ali da cabeça, para poder já facilitar, para ele não sair com o corpo todo para fora da água, tá? Então, ele só retira ali a boquinha mesmo, puf, já puxa rapidinho e já acaba afundando, então, na água. Então, vão ter lábios maiores e intestino e estômago também pode fazer troca gasosa, tá? Por quê? Existem invaginações, então, alguns locais do intestino ajudam a absorver um pouco de oxigênio também, tá, gente? Enguias que não possuem, né? Então, são peixes que não possuem escamas, gente, elas facilmente também adquirem oxigênio através, então, da pele. Então, uma pele úmida, fina, sem a proteção de escamas, a difusão de gases fica, então, tem uma realização um pouco mais facilitada para elas também, tá? Então, aqui a gente vê a brânquia, né? Essas brânquias todas cheias de lamela, e a gente sabe que, então, essa circulação está passando e rodeando cada uma dessas lamelas. Então, a água entra, gente, bate aqui e vai rodeando, tá? E sai para fora. Então, tudo isso facilita essa posição de como estão localizadas essas lamelas, né? Então facilita bastante essa entrada de ar e de água e passar, né? Envolve todinha essa lamela para fazer então essa troca de oxigênio. Aqui os peixes pulmonares, então, que a gente vê, né? O poraquê e a enguia, como a gente falou, então, são os peixes dipnóicos que são pulmonados, que tomam ar, então, fora do ambiente aquático. Vem, toma e vai nadar, ou quando esses ambientes, então, de lagos e lagoas que vivem, né? Que são mais, passageiros, secam com facilidade, eles se escondem, né? Em ambientes mais assim, brejosos e vivem enterrado e respirando oxigênio normalmente e vivem por muito tempo também, tá? Bom, uma estrutura bastante, que eu vou pegar bastante em prova, é sobre bexiga natatória, função e tudo mais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura. Então, é uma estrutura, uma bexiga, né? É uma vesícula de uma membrana bastante delicada, tá? Mas que ela é resistente para a função que tem, tá? E que ela sempre está, então, na parte dorsal, né? Acima do trato digestório, do intestino, tá? E ela é já realmente ela tem uma origem do trato digestório. Então, por isso que muitas vezes também alguns peixes apresentam, ainda na fase de adulto, essa ligação da bexiga natatória com o trato digestório. Alguns vão ter essa ligação, um ducto, né, ligando, e outros não, tá? Então, a gente tem essa bexiga funcionando como um local de captação de gás, tá? Principalmente de oxigênio também, tá? Bom,
Então, olha lá, essa estrutura, ela chega a ocupar 5% do corpo do peixe, ou às vezes até mais, só que a priori, em alguns peixes, né, uma grande parte dos que respiram, pelo menos por brânquias, ele é muito mais utilizado como órgão hidrostático, tá? Peixe pulmonado, é lógico que eles vão utilizar a bexiga natatória como um pulmão mesmo, tá? E secundariamente hidrostático, tá? Então, olha lá. Então, a gente sempre tem essa bexiga natatória presente e a gente sabe que eles estão num ambiente aquático em que eles tanto nadam na superfície, como também nadam para locais mais fundos, então. Então, se a gente pensar nesse ambiente aquático, então, quanto mais esse peixe desce, muito mais essa coluna d'água aumenta a pressão sobre o peixe, tá? Essa pressão, gente, então, é sentida pelo corpo do peixe. Se eu tenho uma bexiga natatória que está cheia de gás, de ar, se esse peixe desce, essa bexiga também ela é pressionada e o ar sai, perde. Então, o peixe abaixa. Se essa bexiga, quanto mais cheia de ar ela está, mais esse peixe, então, flutua. Se ele está mais próximo da superfície, essa bexiga vai estar muito mais cheia. Então, é esse órgão principal aí que faz com que esses peixes, então, tenha a sua flutuabilidade, tá? Ele se mantenha em um determinado nível da água. É ela que vai comandar, então, né? Ou vazia ou mais cheia, a posição que esse peixe vai estar localizado na coluna d'água, então, tá? Bom, ali em relação a colapsar, né? Se essa bexiga colapsar, ela vai colapsar se esse peixe descer muito além, então, da pressão que é permitida para ele, tá, gente? Mas isso acaba não acontecendo porque ele tem ali as suas estratégias, então, para que isso não ocorra, tá? Bom, então a flutuabilidade, gente, ela depende ali, ó, da pressão da coluna d'água. Ela diminui quando essa profundidade da água também diminui. Então, se eu estou mais próximo da superfície, eu tenho uma menor pressão da coluna d'água. Então, acontece que a bexiga, então, vai se encher. Então, a bexiga enchida, esse peixe está próximo da coluna d'água, então, da superfície. Portanto, olha lá, existe também peixes que podem manter uma flutuabilidade neutra, tá? Então, esse peixe pode ali ajustar o volume de gás na bexiga natatória conforme ele altera a sua profundidade. E isso a gente vai ver já já como é que acontece. Então, ele vai regular esse volume da bexiga natatória por meio de secreções de quê? De gás na bexiga, tá? Então, quando ele aumenta a sua profundidade, ele remove o gás que está dentro, né, dessa bexiga, então, tá? Vamos ver como que pode acontecer daqui a pouquinho. Bom, Peraí, professora. Professora, posso perguntar? pode. É que eu fiquei confusa agora. Então, quando ele tá mais para cima, quando o peixe tá mais perto da superfície, mais, né, da atmosfera, a bexiga natatória dele, então, tá Cheia. cheia. E Isso. quando ele tá no fundo, A a bexiga bexiga está mais natatória vazia. tá Mais vazia. vazia. Isso. Então, tá bom. Quando tá no fundo, Necessariamente. fica vazia. A coluna d'água pesa mais, a pressão é maior, tudo que tem de você dentro, né, do organismo vai ser comprimido. Então, não tem jeito de manter esse gás, né? Esse gás vai ter que ficar saindo. Porque se não sai também, ele não afunda, né? Mas como ele está numa profundidade grande, não tem como não acontecer, que a pressão é tão grande que ele é forçado a retirar também esse gás de dentro, né? Só que isso acontece conforme o peixe necessita e precisa, tá?
Bom, beleza. Bom, olha lá. Então, olha lá. A gente tem também na flutuabilidade, gente, ocorrendo que tecidos corporais, a gente sabe que são densos, né? E mais densos que a água. Por isso, o que que acontece? Se a gente entra dentro do mar, a gente vai afundar, né? Não adianta, a gente afunda. Então, por isso que muitas vezes, para a gente ficar lá boiando, a gente tem que encher o pulmão de ar bastante, controlar para a gente se manter durante algum tempo, então, boiando. Caso você pare de respirar na hora, tua perna desce e você vai afundar, tá? Então, a gente tem o quê? Dentro de peixes, a gente tem, principalmente com os peixes cartilaginosos, a gente tem o que ocorre, então, com essa flutuabilidade negativa acontecendo. Eles não possuem bexiga natatória, gente, tá? Então, para neutralizar esse nado deles, né, para não afundar o tempo todo, eles têm tem que ter algum tipo de compensação. O que que eles fazem? Eles às vezes nadam o tempo todo. Nadando o tempo todo, eles não vão afundar. O que que acontece também? Se a gente pensa em peixe condrites que não tem bexiga natatória, que tem outra coisa para ajudar? Só ficar nadando, não dá, tá? Então, eles possuem, então, o fígado, que é muito grande, e esse fígado é muito gorduroso. Então, acumula muito lipídio, muita gordura. E a gordura a gente sabe que é menos densa que a água. E a gordura sempre fica acima da água. É o que ajuda a diminuir, portanto, né, essa concentração do peixe. E faz com que, então, eles tenham, então, essa flutuabilidade negativa, então, e conseguem se estabilizar, portanto, dentro da coluna d'água, tá? Mas eles têm hora que eles lançam mão, param de nadar, eles dão uma afundada também, tá, gente? Bom, peixes ósseos já têm a mesma densidade da água, peixes ósseos têm a mesma densidade da água, mas depende também de uma profundidade específica, tá? Então, aí, o que que acontece com esses peixes? Eles vão ter que lançar mão aí de algumas estruturas que vai permitir que essa bexiga natatória, então, resolva o problema deles quando eles querem nadar em locais muito de profundidade maior, tá? Bom, só para a gente mostrar como essa bexiga natatória, então, está ligada ao trato digestório, tá, gente? Por quê? Olha lá, uma aqui. Logo que esse peixe, né, quando a gente pensa aí em algum peixe também que faz respiração aérea, logo que ele abocanha o ar, vai se encher da bexiga natatória, tá? E tem outros peixes que não vão possuir isso aqui, tá? Então, a gente chama esses peixes que têm esse ducto aqui ligado ao trato digestório de fisóstomo, tá? Esses peixes com esse ducto ligado só, então, são encontrados em água doce, tá bom? Então, sempre conectado ali esse trato digestório, principalmente a região do esôfago, ligado a essa bexiga, então, tá bom? Então, abocanham e quando eles querem soltar, essa bexiga, então, vai soltar aos pouquinhos as bolinhas, conforme eles querem, né, descer e depois eles vão subir. Os fisóclitos, fisóclistos, então, não vão possuir, então, esse ducto aí, né, ligado, então, ao trato digestório, ali ao esôfago, tá? Então, não possui. Então, gente, como que é feito, então, para adquirir esses gases dentro dessa bexiga, se não tem lugar de entrar aí por essa bexiga? Então, nós vamos ter, então, algumas estruturas ali bastante importantes ligadas a essa bexiga natatória, que vai suprir ela de oxigênio, de gás quando ela precisa, porque esse peixe, uma hora, né, quer subir para um local mais raso, né, quer ir para um local mais próximo à superfície.
Então, existe um localzinho lá próximo da bexiga natatória chamado de janela oval, que é uma janela, um local que é muito vascularizado. Isso é, então tem um monte de vasos sanguíneos ali, tá? Bom, esses peixes, então, apresentam na bexiga natatória glândulas de gás que vão secretar o quê? Ácido lático. Se eu jogo ácido lático dentro da bexiga natatória, gente, então da bexiga natatória ou no sangue, então o que acontece? A acidez faz com que o oxigênio seja liberado de dentro do sangue. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio vai se desligar da hemoglobina e vai acabar sendo, então, através da rede mirabile, que é uma rede de capilares, vai acabar entrando, então, para dentro da bexiga natatória e deixar esses gases lá, então. Aqui no desenho um pouquinho mais fácil da gente ver, então, que a gente tem essa janela oval, tá? Que joga gases e também, olha, né? Aqui irrigado todo esse circuito de veias aqui ligadas, tá, gente? Rete mirabile é todo essas estruturas aqui ligada a fígado e ligada à aorta e tudo mais. Então, a gente tem sangue aqui que é totalmente arterial, tá? Então, normalmente, o que acontece? Quero encher de gás, está vazio, ele está lá embaixo. Então, normalmente, o que faz? Ou ele lança esses gases, então, que são ácidos, acidifica muito o sangue e todo o gás de oxigênio que tem aqui no sangue se desliga da hemoglobina e enche aqui dentro da bexiga natatória. E pode ser feito, então, o inverso também. Se ele quer diminuir, né? Então, esses gases vão ser retirados através de janela oval também e tudo mais, tá? Então, a gente tem um sangue que está totalmente acidificado, porque ácido lático foi jogado pela janela oval. Então, estando ácido, esse oxigênio da hemoglobina acaba, então, se difundindo para dentro dessa estrutura da bexiga natatória. Meio complicado, mas... Ó, na hora ali, o passe de batalha tá 100.000. Bom, tá com quantos minutos? 6 minutinhos, gente. Bom, regulação osmótica, gente. Aqui também a gente até viu essa aula lá, né? Mas que a gente tem que dar uma olhadinha como que esses peixes, então, lidam com o problema de viverem em água salgada ou Na loja, né? ou em água doce, tá, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha. Temos peixes de água doce que são hiperosmóticos em Ué, você comprar relação confirmar, compra só, olha. Pessoal, tem alguém ligado? Ah, embaixo ali, tá escrito Só desliga, então. confirmar o pagamento. Acho que é o Vinícius, professora. Tá. Então, pessoal, o que acontece? Tem o peixe de água doce, ele é muito mais denso, né? Tem muito mais íons, então, dentro do seu corpo do que da própria água, tá? Então, a água entra em excesso para dentro do corpo desse peixe. Então, não dá, ele não dá para ficar com tanta água. Então, ele tem que eliminar bastante essa água que entra, tá? Então, por isso que esses peixes têm uma urina bastante diluída. Então, fazem, então, muito xixi, tá, gente? Então, o que acontece? Se ele também tanto entra, mas também solta muita água, esse peixe também pode ter um déficit de íons, então. Então, o que acontece? Ele pode ter um déficit, mas ao mesmo tempo, essa água que entra para a troca de gases aí e tudo mais pelas brânquias, também são aproveitadas
esses sais que passam pela água aqui, pelas brânquias, tá? Então, é novamente reposto o que ele perdeu pela urina, tá? Então, tem esses processos, então, que acabam ocorrendo de recuperar esses íons aí de sódio e cloreto, tá? Se a gente vê num peixe marinho, já são hipoosmóticos, eles têm menos concentração do que a água salgada. Então, é o contrário, tá, gente? Então, a concentração salina do sangue é menor do que da água, então eles tendem a perder água e adquirir sal, tá? Então, o que que acontece? O menos concentrado vai para o mais concentrado, né? Então, ele vai beber muita água. Então, o sal indesejado que está entrando a mais, então, também vai sofrer, então, excreção, vai ser eliminado através das brânquias também. Então, brânquias aí sempre, então, envolvidas, então, nessa eliminação ou absorção, então, envolvidas na regulação osmótica de peixes, então, de água salgada ou de água doce, então, tá bom? Aqui, gente, a mesma coisa, só tá mostrando, então, essa relação aí que tá de uma forma mais fácil, esquematizada, para que vocês vejam aí as diferenças, tá? Aqui também, tá? Aqui é mais tranquilo. Gente, é isso, tá? Principalmente essa parte aí é bastante importante, tá bom? Aí depois a gente pega de novo, se tiver alguma dúvida, coloca no papel para a próxima aula a gente facilitar vocês tirarem as dúvidas, pode ser? Que a gente só se vê segunda, tá bom? Então, tá bom. Gente, beijo, obrigado, tá? Por vocês terem vindo. Agora eu vou para outra turma, tá bom? Tchau, Tchau, tchau.